A paz de Deus, meus amigos. Vamos ler a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. O título da palavra é O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia, a oposição dos judeus. É um capítulo bem extenso. Vamos iniciar a leitura no versículo 26 em diante. Diz assim: Varões irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados, por não conhecerem a este Jesus, E, embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar à corrupção, disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Essa corrupção é a corrupção do corpo, da carne na sepultura. O Senhor não provou a corrupção do corpo. Ele foi ressuscitado em carne, sangue e ossos, em corpo humano. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, o perdão dos pecados por Jesus Cristo, e de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados por ele. E de tudo que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. A importância da colocação das palavras, Então, pela lei, era impossível que alguém fosse justificado. Mas por Jesus Cristo, todo aquele que crê será justificado. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei. Porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vos contar. Então, os desprezadores, olha aqui, hein, que coisa, hein? Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei. Então os desprezadores desaparecerão. Não herdarão, não entrarão na glória de Deus. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte juntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Então a palavra de Deus voltou-se para nós, os gentios, pela rejeição dos judeus.
Aqui é um mistério. Eles rejeitaram a palavra de Deus e ela se voltou para todas as nações, para todos nós. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais de salvação até aos confins da terra. E chegou a nós, glória a Deus. Porque Deus pôs Paulo para a luz dos gentios, para anunciar, para trazer a luz, a palavra de Deus aos gentios. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E muitos que ouviram as palavras de Paulo e Barnabé, creram neles. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Veja bem, os judeus incitaram mulheres religiosas, pessoas religiosas, para se voltarem contra Paulo e Barnabé. E os lançaram fora dos seus termos, foram expulsos daquela localidade. E eles saindo, continuando aqui, sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Vejam vocês que quão difícil é a anunciação do Evangelho. Há um espírito perturbador que tenta atrapalhar as pessoas. As pessoas começam a ouvir e um espírito que está nos ares começa a atrapalhar. Uma pessoa incita a outra contra, tira da cabeça. Por quê? Porque vejam vocês, esse evangelho que chega até os seus ouvidos é o evangelho de Jesus Cristo para a salvação da sua alma. Todos nós precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus é vida para aqueles que crerem. Portanto, se faz necessário uma atenção especial, uma análise do tempo, uma análise dos acontecimentos na sua vida. Por que não consegue ler as Escrituras, ler a palavra? O que impede? Comece a analisar o que me impede de ler. Se esse livro está ali na estante, está próximo, perto das minhas mãos, está no balcão da copa, mas você não consegue ler. Veja que isso já é um sinal que existem forças estranhas que não permite que você consiga ver e ler e pegar a palavra de Deus. Quando alguém fala com você sobre a palavra de Deus, você está sempre ocupado, Você não tem tempo. É uma coisa estranha, ficar falando em evangelho, assim, no movimento do trabalho, nas calçadas, na beira da rua. Não, preste atenção. Se ligue, faça cair a sua ficha na sua cabeça e pense que acenda aquela luz, dê um estalo. Vou começar a dar atenção à palavra. A palavra de Deus, eu dependo da minha salvação, e sabendo, conhecendo a palavra, eu poderei orientar os meus filhos para a salvação, para uma vida servindo a Deus. Porque a vida social de cada um não é só sair, vou me divertir, vou comer fora, vou sair na sexta-feira à noite, vou assistir o futebol na quarta-feira, no domingo, ficar deitado no sofá, tomando cerveja. A mente está sempre assim com efeitos do álcool. Se toma cerveja no almoço, o sono toma conta e à tarde tem que deitar, tem que dormir, perde tempo. Pegue a palavra de Deus e se aplique nela. O Senhor não cansa. Nós não cansamos de falar as mesmas coisas. Como Paulo disse aqui, eu não canso de falar as mesmas coisas,
porque é edificação para vós. E o objetivo dele era salvar almas, agregar almas ao Evangelho, era agregar pessoas ao exército de Cristo, porque quando o Senhor nos chama, o Senhor nos alista para o seu exército. Vamos lutar em nome do Senhor Jesus. As lutas vão acontecer até o final. Porque existem as hostes das potestades da maldade nos ares. São contra essas forças que temos que lutar em nome do Senhor Jesus. Então leia novamente esse discurso de Paulo e leia desde o primeiro versículo, né? Aqui, ó. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, a oposição dos judeus. Os judeus se opuseram, se levantaram contra eles. Mas isso vai acontecer até o final. Se você demonstrar um interesse pelas coisas de Deus, pode ter certeza que a oposição venha. Mas você vença essa oposição com determinação, com oração. Não desanime, tá certo? Fiquemos por aqui. Deus seja louvado. Deus abençoe você e sua casa. Fique com Deus. Amém.